Começa agora o Momento Inspiração Lupo Esporte. Com o apoio de Lupo Esporte, viva o real movimento. Inspiração Lupo Esporte no Jornal da EP, nesta sexta-feira, 24 de janeiro. A gente tem o prazer, a alegria, a honra, por que não, de receber Malren Iga Maggi, atleta, medalhista olímpica, ouro no atletismo, o primeiro ouro feminino numa modalidade individual, o primeiro ouro feminino numa competição de atletismo olímpico. Abriu muitas portas e é referência do esporte brasileiro. Malren, muito obrigado pela tua presença no Inspiração Lupo Esporte de hoje do Jornal da EP. Prazer tê-la aqui. Bom dia. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Fiz questão de estar presente. Sim, pois é. Só para nossa audiência entender, né? A gente conversava com a Malren para fazer esse convite, abrindo a possibilidade, pela sua agenda, né, dela fazer isso remotamente, né? E ela fez questão, não, vou nesta sexta porque quero estar presente, né? É porque eu sou aqui do lado, de São Carlos, não custa nada dar um pulinho em Araraquara, né? Custa, mas enfim, né, a tua boa vontade suplantou isso. Você é nascida em São Carlos, Malren? Nascida em São Carlos. E como é que uma menina nascida em São Carlos encontra o atletismo, encontra o esporte? Como é que começou essa tua aventura? Olha, eu comecei nas escolinhas, né, nas EMEIs, junto com os colégios, né, que era a educação física, sempre foi muito valorizada na minha época. A gente pode ver que tem uma diferença de ninhada de atletas da minha época, que sou eu, Nenê, vou falar de São Carlos. Sim. A Carla Moreno, a Mônica do futebol, o Fábio Aurélio. Então somos com uma idade parecida e todos brilhantes, assim. Poderia ter saído uma leva muito maior, mas eu acho que para a época não tinha condições, eu acho, você tinha que gostar muito, porque era uma dificuldade, é ainda uma dificuldade hoje, mas antigamente era muito mais. Mas a gente tinha mais o principal, que eram os educadores, que estavam dispostos a dar aula para a gente, custe o que custar, e a gente estava lá disposto a aprender, e isso valia nota. Então isso que era muito legal. Isso era um projeto do quê? Do município? Era um projeto nas escolas, na educação física, ou era uma energia que se criou na cidade? Não era na cidade. Não era na cidade. Eu falo da cidade, mas eu competia no Brasil inteiro. Entendi. Nessa época. E ganhava um monte de competições assim, sendo aluna de educação física. Mas na época eu gostava muito de ginástica olímpica. Eu falava que eu ia ser a Helena Chuchunova, a Nádia Comaneci do Brasil, né? De tanto que eu gostava, assim, só que eu cresci. Passou. Eu cresci, e como era obrigatório todas as modalidades, né? Eu fui mandada embora da ginástica olímpica, obrigada a me retirar, porque não tinha mais condições de manter uma atleta alta, assim. Mas eu acabei indo para o atletismo porque era onde eu ganhava mais medalhas, e eu gostava de esportes individuais. Eu não me dava bem em esporte coletivo pelo fato de eu querer ganhar o ouro, e aí a pessoa errava e eu brigava com a pessoa do meu time porque ela errava. Então eu fui para o lado do esporte individual. A gente recebe com frequência pessoas do atletismo, né, que nos falam, diferentemente do que nós leigos podemos pensar, né, o atletismo ele treina em diversas modalidades, né, ele participa de diversas modalidades e aí encontra uma em que ele tem um desempenho melhor e que ele foca para as competições, né? E a gente até pergunta, mas por que isso? Porque faz parte da formação do atleta, faz parte do físico, né? Você tem que ter tudo isso. Com você não foi diferente. Claro, em que momento que você acabou escolhendo aí a tua modalidade, aqui que eu vou focar, aqui que meus resultados estão, né, em níveis olímpicos, por exemplo? Bem, o início do atletismo, por exemplo, é um esporte fundamental. Você pratica o atletismo, você consegue ir para qualquer outro esporte. Isso daí é fato. E aí, dentro do atletismo, que era as modalidades que eu gostava mais, era 100 metros com barreira, 100 metros rasos, salto em distância, salto triplo. Fazia os 2 revezamentos, 4x100 e 4x4, para ganhar ponto, às vezes em jogos abertos, jogos regionais. Mas eu acabei indo para o salto em distância, salto triplo e 100 metros com barreira, quando eu fui morar em São Paulo. E só em 2008, eu fui para São Paulo em 94, e só em 2008 que eu cheguei para os meus técnicos e falei, olha, eu quero focar na modalidade do salto em distância, porque eu acho que eu tenho chance de ganhar uma medalha na Olimpíada, no salto em distância, se eu focar.
A partir desse momento, virou uma chave. Foi só salto em distância. Eu perdi uma competição no ano, que foi o Mundial Indoor, que eu fiquei em segundo lugar. Perdi para a portuguesa, que disse no Mundial Indoor que não seria diferente na Olimpíada. Eu falei para ela, vamos ver. Vai vendo, você está mexendo com a pessoa errada, né? Você vê que curioso, no ano da medalha dourada, foi nesse ano que você focou no salto em distância. Quer dizer, o resultado veio muito rápido, né? Se você pensar. Você focou naquele ano que vai ser agora. Foi assim? Foi. Na verdade, assim, é porque pelo fato de eu ficar entre as melhores do mundo, tanto no salto triplo como no salto em distância e nos 100 metros com barreira, eu entrava em qualquer mundial, qualquer Olimpíada, nas 3 modalidades. Tinha a modalidade que eu gostava mais, que era mais fácil para eu treinar, e eu tinha mais facilidade nela. Eu saltava 7 metros toda hora. Em 2007, em 2008, que foi em 2007, foi o ano do PAN. Então eu foquei no salto em distância. O salto triplo seria mais difícil, meu técnico morria de medo que eu machucava. Os 100 metros com barreira, sempre aparecia alguma menina americana, jamaicana ou russa, australiana, que dominava a prova. No salto em distância eu dominava. Então eu achava mais fácil mesmo ganhar medalha no salto em distância. E como que é o treinamento do salto em distância? Fica saltando um monte de vezes por dia, não machuca? Como que é o treinamento? Porque deve dar trabalho, hein? Dá trabalho, mas é assim, a gente tem a época de base, que a gente faz tudo junto, até janeiro, começo de fevereiro, a gente faz todo mundo treinamento igual. Quem faz salto em distância, quem faz salto triplo, quem faz 100 com barreira, quem faz salto em altura, faz o mesmo treinamento do meu grupo, da minha equipe. Uhum. A partir de fevereiro, cada um vai começar a fazer o específico para sua modalidade, porque a gente sai de um treinamento de base forte. E aí começa a modificar. Então o treinamento é um pouco mais lento do salto triplo, mas é muito mais forte, porque você tem que aguentar a pancada do joelho, pancada da coluna. E do salto em distância é mais velocidade e a preparação para entrar na tábua, né, do salto em distância. E os 100 metros com barreira é frequência de barreira, passagem em cima da barreira, que tem que perder o menos tempo possível em cima da barreira, porque é quando você fica no chão, você consegue aplicar força e resistência para poder correr mais rápido. Então é um treinamento específico diferente do outro. Omar, e a influência do vento? Porque você participa de provas indoor também, né? Também participava. Participava. E é mais fácil você fazer o salto indoor ou fazer outdoor? Porque o vento também tem que estar num determinado limite, porque se ele te ajudar, você não consegue validar a marca que você atingiu, né? Como é que funciona o vento na história? Isso. O vento tem um limite de 2.0, acima de 2.0, 2.1, ele não vale como recorde, mas vale o resultado. Então você entra nas competições, porque o vento foi o mesmo para todos os competidores, né? Não, cada um muda. O vento fica mudando, já aconteceu de eu perder campeonato do mundo, porque na minha hora de saltar, o vento mudou. No indoor, a gente não tem esse risco. Não tem vento, então é igual para todo mundo na competição indoor. Mas no outdoor é diferente. No outdoor eu prefiro com um ventinho de 1.0, 1.5 nas costas, que é como se eu estivesse saltando em altitude, né? E só quem salta sabe do que eu estou falando. Uhum. Omar, a gente vai falar muito sobre Pequim 2008 daqui a pouco, para você contar essa experiência, né? Mas você já tinha passado aí por outros ouros no Pan-Americano, né? O Winnipeg, Rio 2007, depois de Guadalajara em 2011, já depois das Olimpíadas. Mas para viver do esporte, viver, né, do atletismo, em que momento você conseguiu, né, sobreviver do esporte, passou a viver do esporte? Você sempre teve patrocínio, sempre teve linkado a uma equipe que subsidiava a tua atividade? Como é viver de esporte no Brasil? Eu sempre fui uma promessa. Desde quando eu saí de São Carlos, em 93, fui morar em Ribeirão Preto, morei na Cava do Bosque. Ali eu já tinha o meu salário. Tá. Antes disso eu não tinha. Eu não tinha como sobreviver do esporte. E eu comecei a virar... Mas em 93 você era uma menina aí. Era uma menina, tinha 15, 16 anos. E já começou a ter o seu salário dentro do esporte, então, a tua remuneração. Já comecei a ter o meu salário, uma remuneração, já comecei a ajudar minha família. Meu pai era borracheiro, minha mãe professora. E eles sempre apoiaram você no esporte? Sempre. Porque
é uma modalidade, né, até pelas poucas referências que você tinha no Brasil, que muito difícil um pai falar o sonho que ela seja, né, uma atleta do salto em distância, né? A família sempre apoiou. Sempre apoiou. Meu pai, minha mãe sempre foram muito presentes em algumas competições, não eram em todas que eles podiam estar, mas nas que eram mais bairristas, assim, eles estavam. O limite deles acho que era São Paulo, até São Paulo. Passou de São Paulo, não dava mais para acompanhar. Mas eles sempre me apoiaram bastante. Isso é muito bom, né? Eu sempre falo para os meus atletas, que eu tenho uma equipe lá em São Paulo, a equipe Malra Imagem, e eu sempre falo para os meus atletas que é muito importante eles estarem convidando os pais, mesmo que eles não vão. Mas é muito importante estar chamando os pais para acompanhar, estar junto. E isso é um passo muito grande, né? Eu acho que é muito satisfatório e motivador para o atleta. Além do ouro olímpico, obviamente, há outros momentos da tua carreira que você acha que funciona como uma virada de chave? Ó, a partir daqui a coisa mudou de patamar em termos de interesse, em termos de patrocínio, em termos de projeção. O ouro olímpico é a grande marca da tua carreira? Não, o ouro olímpico é a grande marca da minha carreira, mas eu tenho outras marcas que elas se apagaram com o ouro olímpico, é óbvio. É óbvio. Eu sou campeã do Goodwill Games, que é uma competição que existia de 8 em 8 anos. Tricampeã pan-americana, vice-campeã dos 100 metros com barreira no pan-americano. Quer dizer, o teu currículo, quando você é apresentada, como a gente fez aqui, enorme. É campeã olímpica. E esquece de toda uma trajetória gloriosa, né? Exatamente. Não sei quantas vezes eu fui campeã brasileira, sul-americana, pan-americana, eu sei, mas acaba pagando, né? Tudo é ouro olímpico, assim, claro, mas com muito orgulho, né? Que eu tenho que falar que eu sou campeã olímpica, e a primeira medalha? Onde essa eu medalha fica? A medalha. Não, você ia trazer? Eu ia. Meu Deus, perdi essa chance de pôr a medalha de ouro olímpico. Mas não vai faltar oportunidade. Não, mas eu gostaria de saber como que é a sua relação com a medalha, porque é uma coisa tão... Ela dorme comigo, ela não me trai. Exatamente, eu quero saber. Ela é leal a você. O que acontece? O mundo inteiro quer uma medalha de ouro olímpica, né? A gente até brincou. Como que é no dia a dia? Você olha pra ela de vez em quando, você guarda com, assim, um lugar que só você tem acesso, aí sua filha pega, seus mostra pros amigos. Né? Como que é? Eu gostaria de saber, porque é uma simbologia, né? Que a medalha, como que ela convive com você? Eu carrego ela como um amuleto, assim, ninguém pega. Quer dizer, ela nunca sai da minha mão. Se ela tivesse aqui, eu ia estar mostrando, mas ia estar com a fita, segurando a fita. Tá certo. Mas ela fica comigo, dorme comigo do lado da minha cama. E ando com ela para alguns lugares quando eu sei que eu tenho gravação, eu tenho evento. E eu gosto de mostrar, é o meu troféu, é o meu principal troféu, né? É o seu Oscar. Ontem a gente falava, né, da Fernanda Torres, eu disse a Malra já tem o Oscar, né? Verdade. Chegou lá, né, no mais alto degrau que um atleta pode conseguir na tua modalidade, independente de qual seja. Né? Bom, o esporte ele tem muito dessa coisa ligada à superação, né? Eu acho que todo atleta tem. Uma vez eu ouvi um atleta, ele falou uma frase que me chamou muita atenção e eu guardei. Ele disse que a dor ensina. A dor é uma verdadeira escola dentro do esporte. Ele não está na sua modalidade, mas eu acho que também pode ser encaixado. Você acha que, para você, em termos de superação... Sim. Ele está na minha modalidade. Está dentro, o assunto é o mesmo. O seu maior momento ali, onde você teve que repensar algumas coisas na sua carreira, foi Sydney 2000, onde você entrou como franca favorita, estava ali, com certeza, já para ganhar mais uma medalha, ser vista pelo mundo inteiro e de repente você se machuca. Sendo favorita para a competição, aí você vê todo um cenário desmoronando. E eu acredito que tudo ao seu redor começa também a desmoronar. Você percebe que amigos, muitas vezes patrocinadores, médicos que você tem que ouvir em função de uma lesão que você tem e tudo mais. Esse foi um momento de você chamar para si realmente toda a superação? Não foi. Não foi, mas vou contar. Estava em Sydney, era a favorita. Eu tive a lesão dentro da competição na qualificação e alguns médicos disseram que pelo grau que viram nas imagens e que viram comigo lá, né, dos exames que fizeram, que dificilmente eu voltaria a competir em alto rendimento, que eu rompi o reto femoral. E aí eu liguei para o meu médico, óbvio, o Dr. Moisés, chorando. Ele falou, calma, fica tranquila, vamos chegar no Brasil, quando chegar a gente vê o que faz. Fiz os exames chegando no Brasil, perdi todos os meus patrocínios, só fiquei com a Nike e a Funilense. Perdi todos os patrocínios quando eu cheguei no Brasil
E a preocupação nossa era como que a gente vai continuar. Só que, graças a Deus, a equipe minha era muito estruturada, né, de médicos, de fisioterapeutas, meus técnicos, tudo. E o físio, ele ia cuidar de mim na minha casa. Alexandre Lopes, ele ia cuidar de mim na minha casa. E quando eu ia para a clínica do Dr. Moisés, eu não precisou fazer cirurgia nem nada, né? E quando eu ia para a clínica do Dr. Moisés, o Maurício, a Lígia, o doutor cuidavam de mim. Então eu fui muito assistida, muito bem assistida, assessorada para eu poder voltar em alto rendimento. E nesse fato de eu perder grandes patrocínios, em 2001, eu comecei o ano, porque o patrocínio era fechado de 1 em 1 ano. Você não ia bem, tchau, acabou, vai, procura sua turma. E o patrocínio é o que garante as condições para você se manter no ano seguinte. Exatamente. E aí eu já em abril, depois de ter feito o tratamento, de voltar, fiz uma base excelente, eu tenho uma recuperação muito boa, sempre tive, isso foi muita sorte minha também. Já em abril eu já fiz o 3º melhor resultado do mundo. E aí voltaram os patrocínios. Vamos conversar. E o meu técnico e eu, a gente estava muito preocupados antes de saltar, porque a gente não estava ganhando nada para estar ali. Não tinha nada. Tinha só estrutura e a Nike que eu falava assim, Nélia, eu preciso de um tênis e eu preciso que você esteja com a cabeça boa para me dar treino. O resto a gente faz. E aí os patrocínios voltaram. E aí eu falei assim, então vamos fazer diferente. Vamos fazer o patrocínio até o próximo ciclo olímpico. Ficar, ficou. Se não ficar, a gente se mantém do jeito que a gente tá, porque a gente tem uma estrutura muito boa. E aí a gente só fechou patrocínio até Pan-Americano e Olimpíada. Então todos os patrocínios foram fechados dessa maneira. E eu consegui recuperar todos em dobro. E fiquei com poucos patrocinadores, mas fiquei muito feliz, assim, né? Então ali, a partir dali, eu falei que nada mais me parava. Aí aconteceu o episódio do doping, de uma pomada cicatrizante que eu usei pelo fato de ser vaidosa, querer entrar na pista depilada, com rímel, isso e aquilo. Usei uma pomada que era proibida, a doutora Lígia Cogos, ela até foi em rede nacional dizer que o problema tinha sido ela. E aí, quer dizer, ela te indicou uma pomada porque ela desconhecia. Ela não me indicou, ela passou a pomada na clínica. Entendi. E aí fizemos uma coletiva, porque eu perdi o Pan-Americano de Santo Domingo sendo favorita, e com certeza em 2004 eu levaria a medalha na Olimpíada também. De Atenas também. No então berço olímpico. Essa foi a minha superação. E não é pouca coisa, hein? E o que de uma deixou lesão de lição também depois disso, né? Tudo deixa lição. Todo dia tinha uma lição diferente. Não é o que... Eu sempre falava assim, eu sempre fui contra doping. Eu ainda sou contra. Então eu falo em palestra eu falo abertamente o que aconteceu, queira a pessoa acreditar ou não. Teve uma jornalista da Band que ela fez todo o processo, usou a pomada, fez o exame de doping, que não é barato, e foi lá e acusou substância proibida, acusou o doping nela. Só que eles gostam da notícia ruim, então não levaram adiante isso. Só a Band que levou adiante. O resto, tanto faz como tanto fez. Eu ia ter que ficar 2 anos fora. Aí eu fui ser dona de casa, tive a Sofia, fui acompanhar o pai da Sofia, e aí eu quis ter uma vida de dona de casa, não queria voltar para o esporte. Só que a vida me levou de volta para o esporte. Algumas situações me empurraram de volta para o esporte. E em janeiro de 2006, 3 anos depois, eu estava de volta, comecei os treinamentos, e foi onde os patrocínios voltaram a aparecer, assim. Quando souberam que eu estava treinando, porque eu só voltaria a competir em junho, quando souberam que eu estava treinando em fevereiro, março, já tinha patrocinador me querendo. Então, a credibilidade era muito grande com o meu nome, com a minha pessoa, com o que eu podia oferecer e com o que eu tinha para oferecer, né? Quer dizer, é uma história de superação, de bastante superação, né? A que você atribui essa superação? Porque todos esses episódios e chegar num ouro olímpico, é preciso
uma combinação de fatores, né? Como o Ronaldo em 2002, depois de uma cirurgia daquela, né? E consegue fazer aquela Copa que ele fez. Ele também achava que não ia para a Copa, muita gente falou que ele não ia. A minha resposta seria predestinação e talento, ou seja, você tem uma vocação. A Fernanda Montenegro falou isso ontem, né? Quando ela conversou com a Fernanda Torres. Quando você tem uma vocação, não há nada que segure, né? É a tua determinação, o teu talento que vai suplantar qualquer coisa. Mas às vezes a modéstia te impede de dizer isso. A quem você atribui essa superação e esse resultado depois de tanta adversidade, Tem vários fatores. Sim. Tem o objetivo, as adversidades elas existem, você tem que superar, então a superação está todo dia presente. Que vale para tudo na vida, né? Que vale para tudo, né? Para qualquer modalidade, qualquer treinamento, para qualquer profissão. Se você não tem uma profissão, serve para você estudante. A motivação, ela tá junto contigo, mas se você não tiver a determinação e manter o foco, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter o objetivo, a motivação, o foco e a persistência, porque você vai cair várias vezes. E aí você tem que persistir, porque só a persistência leva à perfeição. Mesmo saltando 704, que foi o suficiente para ganhar medalha em Pequim 2008, eu sentia que dava para eu chegar muito mais longe. Eu queimei salto lá de 7,20 metros, então tinha muita coisa para melhorar. Não foi o salto perfeito, para mim foi o salto suficiente. Vou fazer uma pergunta um pouco poética, vamos dizer assim, né? Porque sua vida se resume a vários momentos, desde que você nasceu até hoje, você teve filha, você viveu outras coisas fora das pistas que sem dúvida te marcaram, né? Mas o instante que você fica assim consagrada no mundo inteiro dura no máximo 10 segundos. Que é aquele período que você foi correndo, tomou distância e fez o salto que te deu ouro. Você consegue lembrar o que passou na sua cabeça naqueles 10 segundos? Que você estava saltando para o momento mais importante, o momento mais glorioso da sua vida? Que ali, a hora que você toma aquele impulso, você falou, vai dar. Dá para lembrar o que passou ali? Eu lembro de tudo. De tudo. Eu escrevi no aquecimento, eu escrevi uma carta para os meus técnicos antes de entrar para a final, para dizer que a gente não estava ali por acaso e que a medalha seria consequência do nosso trabalho, que a gente tinha feito a longo prazo, né? 14 anos juntos. Mas antes do salto, eu já me preparei, fiquei parada assim para saltar e falei, eu estou preparada para estar aqui. Eu vou arrasar nesse salto agora. Confiança total, assim, até me arrepia. Confiança total, assim. O primeiro salto garantiu a minha medalha de ouro. Então, depois eu só mantive. Eu só tentei melhorar. Queimei muitos saltos, mas só tentei melhorar o que já estava bom, né? E a adrenalina depois que você tem a consolidação do resultado? Como é que é? Eu só queria falar com a minha filha depois, porque eu fiquei 15 dias sem falar com ela. Ela tinha quantos anos naquele momento? 3 anos. 3 anos. E aí eu desliguei o meu celular para não ter... Eu não gosto de ficar achando picuinha, não gosto de falar com jornalista, eu não gosto de que as pessoas se aproximam de mim antes de competir, não gostava. Eu acredito muito nessa energia que eu tenho que eu tenho que guardar para mim. Acabou a competição, tudo bem, vamos se abraçar, vamos conversar, vamos tirar foto, mas eu era uma pessoa, eu queria ser inacessível antes de competir, porque eu estava me concentrando, eu estava num momento meu, queria que as pessoas respeitassem isso, mas eu nunca fui arrogante com ninguém. A pessoa dentro da Vila Olímpica me parava para tirar foto, me parava para conversar. E aí, como eu sou muito amiga do Diego Hipólito, a gente dentro da Vila Olímpica, eu falava, se você vê que a pessoa está conversando comigo, você me puxa e fala assim, mas eu preciso te contar um babado. E aí ele me puxava, e eu tinha 3 pessoas dentro da Vila, assim, que era o Bruno Souza, do handball, a Lucimara do Epitátulo, grande amiga minha, hoje mora nos Estados Unidos, e o Diego Hipólito. Então essas 3 pessoas a gente era meio que grudado, né? Assim, um grupinho fechado, assim. Diego que está participando do Big Brother Brasil. Você também tem essa pretensão um dia de participar do Big Brother ou para você não daria certo? Eu não me dou bem assim, não. Sou barraqueira, né? Ia causar. Vai, Bop! Então, não sou barraqueira, tô brincando, gente, mas eu não levo desaforo pra casa. Você participou do Dança dos Famosos, da Dança dos Famosos, do Made in Japão com a Sabrina Sato, já participei do Hexatlon.
São alguns. O Hexatlon era um de sobrevivência. Essa foi a pior fase da minha vida. O que te faz aceitar um convite como esse, por exemplo? Dança dos bem. Famosos. É isso que eu ia te perguntar. É a projeção, você volta, né? A dança eu queria fazer. A dança você queria. A dança por si só já é atrativa. Por si só. E eu ainda chegava no estúdio e falava com a Viviane Araújo. Eu falava assim: eu vou arrasar com você hoje, vou te destruir. Faustão era um cara legal? Sempre foi. Sempre foi muito parceiro, muito amigo, sou amiga da família. Quem assim, de notoriedade aí, você falou do Faustão, do Diego Hipólito, você tem uma excelente relação, conquistou uma excelente relação ao longo da tua carreira como atleta, por exemplo? Olha, eu tenho grandes amigos que eu admiro pela história, mas é muito engraçado porque eles falam que eles me admiram, então eu só vou contar dois, assim, um é o Ronaldo, Fenômeno, que ele fala assim, porra, tua história é de chorar, cara. Eu faria qualquer coisa pra... Eu citei sem saber dessa relação. Olha e só. o outro é o Neymar, que é um cara que se aproximou de mim, a gente ficou grandes amigos, a gente joga pôquer junto, também me admira muito, fala que eu sou uma excepcional, assim, né? Por ter conquistado tudo pelas dificuldades e ter conquistado tudo sozinha, né? Cheguei no ouro. A gente falou dessas tuas participações em programas de TV, né? Esse é um lado, né, do teu momento, né? Você se preparou, como é que você se projetou como ex-atleta? Eu acho horroroso esse título, porque visivelmente você é uma atleta, né? O esporte não sai, né, de você, independente. Não é não? Não salta mais, mano? Eu não faço nada. Quando foi o último salto que você deu? O último salto foi em 2016, Olha. fevereiro de 2016. Depois disso eu nunca mais pisei numa pista de atletismo. Mas uma academia você faz? Não faço nada. Nada Sou mesmo? Sou a pessoa que, Mas se você me tomar nem no ninho do pássaro para recordar um pouquinho? Voltei. Não, eu vou assistir os atletas. Às vezes eu vou fazer um treinamento com eles para merchan, sabe? Para estar lá com eles. Isso daí é meu trabalho. Mas eu entrar para treinar, para ter um futuro de corpo bonito, não. Então esse rótulo não te incomoda, ex-atleta. Eu sou ex-atleta. Como é que você se preparou para ser um ex-atleta? Você foi para a gestão esportiva? Você pensou numa carreira acadêmica voltada ao esporte? Como é que você se preparou para esse momento, esse estágio? Então, eu falo que eu não me preparei. A gente nunca está preparado para parar. Que é o sonho nosso. É como você, assim, agora eu tenho que desistir do meu sonho. Então, não adianta. A carreira de atleta, ela é curta. E olha que eu cheguei aos 40 anos competindo em alto rendimento. Então, hoje eu tô com 49. E eu sou a pessoa que faço churrasco todo dia, tomo minha cerveja todo dia. Então, se me chamar pra balada, eu vou. Gosto dessa vida noturna, Posso sou jogadora dizer que eu tenho um comportamento de um ex-atleta. Eu também tenho. Sou ex-Antônio ou ex-atleta. Sou ex-atleta. Sou jogadora de pôquer profissional. Ontem mesmo estava fechando contrato com uma empresa que eu vou fazer parceria com eles ainda. Aí. Caramba. Então, mesmo assim, eu estou no meio do esporte. Isso. De que forma você está inserida no esporte hoje? Então, eu sou heroína olímpica pela CBAT, trabalho junto com a CBAT. Sou embaixadora da CBDU. O que é ser heroína olímpica? Porque é muito interessante isso, né? Que a gente acabou de assistir em 2024 as Olimpíadas, né? E a gente, evidentemente, se emociona com todas essas conquistas e tal. Como é que o atleta olímpico, medalhista olímpico, é tratado a partir dessa conquista? Enfim, quais são as oportunidades e as condições que são oferecidas no Brasil, pelas instituições, enfim, a um medalhista olímpico? Olha, então, eu sou heroína olímpica pela CBAT, a Confederação Brasileira de Atletismo, que eles têm um programa que chama Ídolos do Esporte. Ídolos, né? E aí, todos os medalhistas de mundiais e Olimpíadas, a gente tem um salário, a gente faz os posts, a gente faz presença, a gente faz participações dentro das pistas de atletismo, onde chamar, inauguração disso ou daquilo. Então, esse é o meu trabalho como heroína olímpica, com a CBAT. Sou embaixadora da CBDU, porque eu sou campeã mundial universitária também. Então, tenho 5 títulos de mundial universitário. E sou embaixadora da CBDU, que é a Confederação Brasileira de Esportes Universitários. Da CBDE também, porque eu também tenho medalha na modalidade, sou embaixadora da CBDE, de esportes escolares. Jogadora de pôquer. Profissional, né? Jogadora de pôquer profissional. Como é que é isso, Maureen?
Eu, em 2010, o Ronaldo, quando a gente se aproximou, 2009, me ensinou a jogar. E falou, vamos jogar em casa. Eu falei, ok. Aí começamos a jogar e eu comecei a ganhar tudo. E ele falou assim, você tem que jogar pôquer. E aí fui chamada pelo Poker Stars para estar junto com os jogadores, né? Para estar em alguns eventos. Então você não aposta, não? Não aposto, eu ganho para estar ali. Você ganha para estar ali. E o que eu ganho é meu, é melhor de tudo. E aí, tá se divertindo? Muito. E saio dali e já vou comprar uma bolsa. Porque eu falo que é um dinheiro de jogo, né? Então... É um esporte ou você não considera um esporte? Claro que eu considero. Eu uso estratégia, eu uso a minha mente. Técnica. As pessoas têm medo de jogar comigo, muita técnica. Tomo cuidado com os blefs, mas eu sou uma jogadora forte, eles falam, né? Porque eu vou muito com carta, eu vou em poucas mãos e vou com muito segura, mas eu também blefo. Então, eu gosto. Ô Mauri, você já namorou a política em algumas oportunidades, já foi candidata a senadora por São Paulo em 2018, né? Teve até uma votação expressiva, apesar de não suficiente para as vagas em disputa naquele momento. Como é que você enxerga o esporte no Brasil, do ponto de vista das políticas esportivas? Onde é que precisa melhorar? O que é que tem tido avanço? O que é que não avança? Não avança. Não avança. Não avança. A gente está, eu falo que eu sofrendo uma decadência, né? Eu posso falar porque eu não tenho envolvimento nenhum com política, então eu posso falar. A gente está sofrendo uma decadência do esporte. Onde a gente, ontem mesmo, minha técnica falou, vamos ver se a gente consegue um patrocínio para a Tainara. Eu mandei lá para o Rodrigão, que hoje é vice-prefeito de Praia Grande, jogador de vôlei, e falei, ajuda minha atleta aí, com o que você puder, para eu não deixar ela desempregada. E é uma atleta de campeonato brasileiro, sul-americano e pan-americano. Olha que ponto que a gente chega, né? Mas é normal, porque é um ano pós-Olimpíada. O ano pós-Olimpíada, se você não traz medalha, você vai ter dificuldade, infelizmente. O atleta, quando ele não se consagra um campeão mundial, um campeão olímpico e está fora da mídia, ele não sobrevive. Quer dizer, os avanços são sempre individuais. Conseguiu uma medalha, sua carreira se projeta, mas do ponto de vista estruturalizante, não. Mas depende, se projeta, se você tiver essa entrada com a mídia, ter uma mídia positiva. Eu acho que isso daí conta tudo, né? Eu tenho um atleta, o Lucas, que foi para a Olimpíada. Perdeu o Bolsa Atleta no ano da Olimpíada. Ele trabalha de personal, dá treino e treina para ser um atleta olímpico. Foi para a Olimpíada, mas perdeu a Bolsa Atleta. Em que momentos você sentiu um pouco de esperança? Pergunto, por exemplo, quando a Ana Moser ascendeu ao posto de ministra do esporte, ela me parece que tem formulações de política esportiva. Não foi um naco de esperança? Não. A gente teve um momento bom no nosso esporte, que eu estava presente, que foi o Leandro Cruz, que foi o último ministro que a gente teve antes do Marcelo Magalhães, que ele era secretário adjunto, na verdade, o Marcelo Magalhães. Ministro, né? O ministro era o Leandro Cruz. Isso, estão falando que ano, só para situar? Em 2016. 2014, 2016. Foi um ministro excelente, amigo pessoal meu, é aquela pessoa que você tem acesso, ele é acessível, era acessível, né? E aí, quando ministro, e a gente chegava para ele e falava, estou precisando disso. Ele dava uma pesquisada, via realmente se era e estava na mão. Então isso funcionava, isso pra gente funciona. Não funciona, tipo, eu era inacessível, Ana Moser, a gente só brigava por questões políticas, e eu ficava assim, não importa se é lado A ou se é lado B, você é ministra, você tem que me atender, você tem que falar. Você chegou comigo. A falar com ela em algum momento como ministra? Em vários. E depois que ela foi eleita ministra, e eu falei para ela, amada, o que você precisar, eu estou aqui para te atender. Como atleta, se você precisar que eu esteja do seu lado, precisar de qualquer coisa, porque é assim que funciona. Existe a hierarquia, existe com quem você tem que contar, e eu falo, se o ministro está lá, eu tenho super acesso ao Fufuca. Então, se o ministro está lá e ele está para nos atender, ele tem que nos atender. Então, eu não gosto de gente inacessível. Eu falo, eu sou completamente acessível.
falei, vocês me convidaram, falaram, Sim. vamos fazer online. Falei, não, online não, eu tô me programando para estar aí amanhã, peraí. E mudamos tudo para estar aqui. Sabe o que eu percebi? Que como teve o Rio 2016, naquele período houve um investimento que nunca tinha tido no Brasil. Porque a Olimpíada era em casa, todos os esportes tinham que se destacar. Depois dali voltou ao normal. E se a gente comparar com o que era antes, tá normal. O único período diferente foi essa preparação para Rio, porque o esporte no Brasil sempre foi o futebol, né? E o vôlei cresceu depois. E não é só uma questão do governo, é uma questão também dos empresários, né? Que investem muito no futebol e muitas vezes não investem nos outros esportes, né, Mauro? Eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, o vôlei ele cresceu muito porque o Nussmann, que era o presidente do COB, ele era do vôlei. Então é claro que ele vai puxar um pouco a sardinha pro vôlei. E não é segredo eu falar isso, porque eu sempre falei isso para todo mundo. E o fato da gente ter a acessibilidade, né? Então, o atletismo era muito forte também em 2016, porque o presidente da Confederação Brasileira, que era o Gesta, depois foi o Toninho, eles tinham acesso ao Nussmann. Então, a gente tinha acesso. Eu sinto muito por outras modalidades não terem essa acessibilidade ou esse sucesso, né? Mas a gente tem medalhas pontuais de conquistas, assim. A gente tem que ter uma política positiva do esporte que funcione. Tem várias maneiras de melhorar, vários projetos para melhorar, mas a gente está engatinhando, né? A gente acabou de dar um monte de passo para trás agora, porque a gente quase perdeu a lei do incentivo, que eu estava lá no dia para brigar por 2% da lei, então... é uma batalha diária. Você tem o sonho de ser ministra do esporte? Não. A política ainda é algo que está no teu radar. Você pode voltar a disputar algum cargo? Não mais. Não mais? Não mais. De verdade, Malrin? Porque todo político fala, não tenho pretensão, não quero disputar a reeleição. Já fui chamada. Já foi chamada. Já fui chamada para... Porque em 2022 acho que você quase foi, né? E aí teve algum empecilho burocrático, né? Não, e tal, que te impediu. Se eu entrasse, o problema de 2022 foi que eu não fiz campanha para mim, para fazer campanha para o Tarcísio. Entendi. Porque ele tinha me prometido a Secretaria de Esportes. E aí, chegou lá, fiz campanha, não ele fiz a minha campanha como deputada, e ele colocou a Coronel Helena para ser secretária. E por mim tudo bem, entendeu? Eu não vou criar caso, não ganho a vida com isso, eu só quero estar no esporte porque eu quero ajudar, e eu sei como ajudar. E sou bocuda, então talvez não queiram que eu esteja, né? Porque eu vou apontar o erro e vou falar, tá o erro aqui, você errou, vamos corrigir, vamos melhorar, porque tem como a gente ser uma potência mundial do esporte em todas as modalidades. Só que a gente fica dando passinhos para trás. Isso é muito ruim pra gente, né, do esporte. Estou me perguntando aqui... eu sou da Recoma também, vou falar aqui que eu sou também embaixadora da CBC, junto com o Lars Grael, o Emanuel do vôlei, a Paula, Magic Paula, e o André. E... a embaixadora da Recoma, que é a empresa de estruturas olímpicas. Perfeito. Né? Você é muito amiga do Neymar, você disse isso. Se ele te perguntar, volta ou não pro Santos, o que você vai falar para ele? Volta. Eu já tô enchendo ele saco vai voltar aqui. Mesmo ou não? Acho que vai. Eu acho que já tá quase certo. Eu acho que já tá certo. Já. Então tá bom. E estão me falando aqui que você gosta do rock. Você é do rock também. Eu sou do né? rock and roll. É do rock and roll. Malrin Maggi, medalhista olímpica, foi um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Quero muito agradecer. A EPFM, o Grupo EP agradece muito. O Zé Roberto vai te entregar uma pequena lembrança, agradecimento de Lupo Esporte, patrocinadora de inspiração Lupo Esporte. Tem a honra, né, de vestir nesse momento uma medalhista olímpica. Obrigada, tá bom? gente, pelo carinho. Adorei estar aqui. Eu falo que a presença é muito mais honrosa para mim do que para vocês, com certeza, porque eu quero passar esse carinho e essa gratidão que vocês têm também pelo esporte, pela minha pessoa, ou que seja pela modalidade. Eu só tenho a agradecer. E na próxima eu trago a medalha para vocês. Combinado. Você disse ontem na nossa conversa que você está saindo hoje para São Paulo participar da inauguração do Pacaembu. Do Pacaembu, exatamente. Bacana. Amanhã tem o jogo do São Paulo. São Paulo e Corinthians, Isso. Vai torcer para alguém? Eu sou São Paulina. Eu sabia disso. Eu sabia disso. Eu tinha que discordar. Nós vamos levar essa amanhã, né? Se Deus quiser, vamos. Quero estar lá junto com todo mundo lá e torcer. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, gente. Foi, sem dúvida nenhuma, um grande momento. Inspiração Lupo Esporte no Jornal da EP.